a lei da prosperidade. E o Todo-Poderoso será a tua defesa, e tu terás prata em plenitude. Uma das maiores mensagens deixadas ao homem, através das Escrituras, é a de que Deus é a provisão do homem e que o homem pode abrir mão, através de sua palavra expressa, de tudo o que a ele pertença por direito divino. Contudo, o homem deve possuir uma perfeita fé na sua palavra expressa. Isaías disse: a minha palavra não retornará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi expressa. Sabemos agora que palavras e pensamentos constituem uma tremenda força vibratória, a qual sempre está a moldar o corpo e as ações do homem. Uma mulher procurou-me em grande aflição e disse que estava para ser processada no dia 15 do mês por uma questão de $3.000. E ela não sabia como obter o dinheiro e estava assim desesperada. Eu lhe disse que Deus era a sua provisão e que existe uma oferta para cada demanda. Então eu disse a palavra. Dei graças porque a mulher recebesse os $3.000 na hora certa e da maneira certa. Disse a ela que tivesse fé perfeita e que praticasse a sua perfeita fé. Chegou o dia 15, mas nenhum dinheiro havia se materializado. Ela me chamou pelo telefone e perguntou o que ela deveria fazer. Eu respondi: hoje é sábado, então eles não vão processar você. O seu papel é fingir-se de rica, mostrando assim fé perfeita de que você terá o dinheiro na segunda-feira. Ela pediu-me que almoçasse com ela para manter-lhe o ânimo. Ao fazer-lhe companhia em um restaurante, eu disse-lhe: não é hora de economizar. Peça um almoço generoso. Haja como se você já tivesse recebido os $3.000. Tudo aquilo que pedires em oração, crendo, ser-lhes-á dado. Você deve pedir agindo como se já o tivesse recebido. Na manhã seguinte, ela me telefonou pedindo que eu lhe fizesse companhia durante aquele dia. Eu disse: não, você já tem a proteção divina e Deus pode tardar, mas nunca falha. À noitinha, ela ligou-me novamente com grande empolgação e disse-me: minha querida, aconteceu um milagre. Eu estava sentada em meu quarto esta manhã quando a campainha da porta soou. Eu disse à empregada: não deixe ninguém entrar. A empregada, contudo, olhou para fora e disse: é o seu primo de barba branca e comprida. Então eu disse: chame-o de volta. Eu gostaria de falar com ele. Ele estava para virar a esquina quando ouviu a voz da empregada e regressou. Ele conversou por cerca de 1 hora e quando já estava para sair, disse-me: e a propósito, como andam as finanças? Contei-lhe que precisava e por que precisava do dinheiro. E ele me disse: ora, minha querida, eu vou dar-lhe $3.000 no dia 1º do mês. Eu não quis contar-lhe que eu estava para ser processada. Que devia fazer? Só teria o dinheiro no 1º dia do mês, mas precisava dele para o dia seguinte. Vou continuar tentando, pensei. Então eu disse: o Espírito Santo nunca tarda demais. Eu darei graças por ela ter recebido o dinheiro no plano invisível e que o dinheiro seja manifestado a tempo. Na manhã seguinte, o primo dela ligou e disse: vem para o meu escritório esta manhã e eu te darei o dinheiro. Naquela tarde, mesmo ela já tinha em sua conta bancária os $3.000 creditados e preencheu os cheques tão rapidamente quanto a sua empolgação permitiu. Se alguém pede para ter sucesso e se prepara para o fracasso, essa pessoa vai obter a situação para a qual se preparou. Por exemplo, um homem procurou-me para pedir uma palavra a favor de que pudesse saldar uma certa dívida. Descobri que ele passava o tempo todo planejando o que iria dizer para o seu credor, quando não pagava a sua dívida, neutralizando assim as minhas palavras. Ele deveria ter se visto na condição de pagador da dívida. Temos uma maravilhosa ilustração disso na Bíblia, referente aos 3 reis que se encontravam no deserto, sem água para seus homens e seus cavalos. Eles consultaram o profeta Elias, que deu-lhes essa espantosa mensagem: assim diz o Senhor:
Vós não vereis o vento, nem vereis a chuva. Contudo, podeis cavar todos os poços que for possível nesse vale. O homem deve preparar-se para aquilo que pediu, mesmo que não haja o mais ínfimo sinal de que isso possa vir a acontecer. Por exemplo, uma mulher deparou-se com a necessidade de procurar um apartamento durante um ano em que havia grande falta de apartamentos em Nova York. Era quase impossível encontrar um. E seus amigos, com pena dela, disseram: "Não é assim tão mal. Você terá que guardar sua mobília e viver num hotel." Ela replicou: "Vocês não precisam sentir pena de mim. Eu sou o super-homem e eu vou conseguir arranjar um apartamento." Então ela pronunciou as seguintes palavras: "Infinito Espírito, abra as portas para que eu encontre o apartamento certo." Ela tinha consciência de que havia uma oferta para cada demanda e de que ela estava incondicionalmente trabalhando no plano espiritual e que aquele que está com Deus constitui maioria. Ela até havia pensado em comprar novos cobertores, quando o tentador, o pensamento ou raciocínio contraditório sugeriu-lhe: "Não compre os cobertores, porque talvez afinal não conseguirá um apartamento e não poderá utilizá-los." Ao que ela prontamente respondeu a si mesma: "Cavarei os meus poços, comprando os cobertores." Daí, pois, ela preparou-se para o apartamento, agiu como se já o tivesse conseguido. E assim ela acabou encontrando, de maneira miraculosa, um apartamento que lhe foi concedido, muito embora houvesse mais de 200 outras pessoas também interessadas neles. Os cobertores foram uma demonstração de ativa fé. Desnecessário lembrar aqui que aqueles poços que os reis cavaram no deserto encheram-se até transbordar. Leia segundo a Reis. Chegar ao âmago espiritual das coisas que não é tarefa fácil para uma pessoa comum. Os pensamentos contraditórios de dúvida e medo surgem do subconsciente. Eles constituem um exército de alienígenas que se deve pôr em fuga. Isso explica por que frequentemente fica muito mais escuro antes do alvorecer. Uma grande demonstração ou revelação é geralmente precedida de pensamentos tormentosos. Ao fazer-se uma declaração de elevada verdade espiritual, desafia-se a todas as crenças no subconsciente e um erro é exposto para que seja extirpado. Este é o momento em que a pessoa precisa fazer suas afirmações de verdade, repetidas vezes, e regozijar-se, dar graças pelo que já tenha recebido. Antes que me chames, dar-te-eis a resposta. Isso significa que cada dádiva perfeita e boa corresponde à espera do homem pelo seu reconhecimento. O homem só pode receber aquilo pelo que ele se reconhece um recebedor ou merecedor. Os filhos de Israel aprenderam que eles poderiam possuir toda a terra que sua vista pudesse alcançar. Isto se aplica verdadeiramente a cada homem. Ele só possui a terra que está dentro da capacidade de sua própria visão. Cada grande obra, cada grande realização tem se manifestado aquele que se mantém fiel à sua visão, e frequentemente, pouco antes de uma grande realização, vem um aparente fracasso e desânimo. Os filhos de Israel, ao atingirem a terra prometida, ficaram temerosos de nela entrar, pois diziam que era cheia de gigantes que os faziam sentir-se como gafanhotos. E lá víamos os gigantes, enquanto que a nossos olhos éramos como gafanhotos. Essa parece ser a experiência de cada ser humano. Entretanto, aquele que conhece a lei espiritual não se deixa perturbar pelas aparências e regozija-se mesmo quando ainda esteja em cativeiro. Quer dizer, mantém-se fiel à sua própria visão e dá graças quando é chegado o fim, porquanto é uma graça que ele recebeu. Jesus Cristo deu-nos um maravilhoso exemplo disso. Ele disse a seus discípulos: "Não digais vós que ainda faltam 4 meses para a colheita chegar? Digo-vos, pois, estai alerta, erguei os olhos e vede os campos, pois estão já maduros e prontos para serem colhidos."
A visão de Cristo penetrou o mundo da matéria e ele viu claramente o quarto mundo dimensional, as coisas como realmente são, perfeitas e completas na mente divina, de maneira que o homem precisa sempre manter a sua visão até o fim de sua jornada e pedir e agradecer pela manifestação daquilo que já recebeu. Pode ser sua perfeita saúde, amor, suprimento, recursos, autoestima, lar, amizades, profissão, sucesso e tudo mais. São todas ideias acabadas e perfeitas registradas na mente divina, a própria supraconsciência do homem, e devem vir através dele, não para ele. Por exemplo, um homem pediu-me alguns tratamentos para que tivesse sucesso. Era imperativo que ele levantasse, dentro de certo limite de tempo, $50.000 para seu negócio. O tempo já estava quase esgotado, quando ele buscou-me desesperado. Ninguém queria investir em sua empresa e o banco havia se negado categoricamente a dar-lhe um empréstimo. Respondi: suponho que você tenha perdido a calma lá no campo e, portanto, também a sua força. Você pode controlar qualquer situação se primeiro controlar-se a si próprio. Retorne ao banco, acrescentei, e vou fazer-lhe uma oração. Minha oração foi assim: você está identificado em amor com o espírito de todos ligados àquele banco. Deixe que a ideia divina se manifeste nessa situação. Ao que ele respondeu-me: mulher, a senhora está a falar de uma impossibilidade. Amanhã é sábado, o banco fecha hoje às 12 e o comboio não me deixará lá a tempo. E o prazo que tenho termina amanhã. E de qualquer forma, eles não farão isso. É tarde demais. Eu respondi: Deus não precisa de tempo, e além disso, Ele nunca chega tarde demais. Com Ele, todas as coisas são possíveis. E eu disse mais: eu não conheço nada de negócios, mas sei de tudo a respeito de Deus. Ele replicou: tudo isso parece muito bonito quando fico aqui sentado a ouvir a senhora dizer, mas quando saio tudo é terrível. Ele morava numa cidade distante. E passei uma semana sem saber mais dele, e então recebi uma carta. Li: a senhora tinha razão, consegui levantar o dinheiro e jamais duvidarei de toda a verdade sobre a qual me contou. Ao avistá-lo algumas semanas depois, eu disse-lhe: o que aconteceu? Evidentemente que o senhor tinha bastante tempo, afinal. Ele replicou: o meu comboio atrasou e eu cheguei lá faltando apenas 1/4 para as 12 horas. Entrei no banco silenciosamente e disse: vim para o empréstimo, e eles me concederam sem nenhum questionamento. Eram os últimos 15 minutos do prazo concedido a ele, e o infinito espírito não tardou mais. Naquele instante, o homem nunca poderia ter estado sozinho. Ele precisava que alguém o ajudasse a manter-se fiel à sua visão. Isso é o que uma pessoa pode fazer por outra. Jesus Cristo sabia dessa verdade quando ele disse: se entre 2 na terra houver concordância de possuir algo que possam precisar, ser-vos-á dado por meu Pai que está no céu. A pessoa normalmente fica muito ligada às suas próprias ações e torna-se temerosa e cheia de dúvidas. O amigo ou aquele que cura vê claramente o sucesso, a saúde ou a prosperidade e nunca se afasta dessa visão, pois ele não está tão perto, não está tão envolvido na situação. É muito mais fácil revelar-se para uma outra pessoa do que para si mesmo. Então a pessoa nunca deve hesitar-se em pedir socorro, caso se veja numa situação de desequilíbrio. Certa vez, um exímio observador da vida disse: nenhum homem irá falhar se uma pessoa o vir como alguém bem-sucedido. Tal é o poder da visão, e muitos grandes homens já deveram seu sucesso à sua esposa, ou a uma irmã, ou a uma amiga, que acreditaram nele e se mantiveram fiéis à imagem que tinham dele como um padrão perfeito.